Então, né, a nossa oitava quinzena, ela vem falar de função do segundo grau. A gente, na quinzena passada, a gente terminou função do primeiro grau, né? Vendo lá a parte do gráfico, quando a função é crescente ou decrescente, tá? Bom dia, Maria Clara. E aqui hoje a gente inicia a função do segundo grau, tá bom? Então, uma função, ela é dita do segundo grau ou quadrática, é a mesma coisa, tá? Se você ver falar função do segundo grau ou função quadrática, quer dizer a mesma coisa, tá? A função do primeiro grau, ela era assim, ó. Né? O que quer dizer do primeiro grau? Que o maior expoente que o x tem é 1, tá? Quando não aparece nenhum expoente, é porque ele é 1. Então, a função do primeiro grau quer dizer que o maior expoente do x era o 1. Agora, na função do segundo grau, qual vai ser o maior expoente do x? Por lógica. Função do segundo grau, pessoal, o maior expoente do x vai ser 2, tá? Então, a função do primeiro grau é desse tipo aqui, ó. Tá? Vai aparecer um x ao quadrado. Obrigatoriamente, para ser do segundo grau, tem que aparecer x ao quadrado. Se não aparecer x ao quadrado, ela não é do segundo grau, tá? E além de ter que aparecer, não pode ter um expoente maior que 2. Por exemplo, se aparecer lá um x elevado a 3 mais x ao quadrado, por exemplo, a professora apareceu x ao quadrado, mas apareceu um x elevado a 3, que é maior. Então, ela aqui é do terceiro grau, tá? Então, o que fala aqui que é o grau da função? É o maior expoente que o x tem, tá? Então, para ser do segundo grau, o maior expoente do x é 2. Para ser do terceiro grau, o maior expoente do x é 3. E assim por diante. Para ser do primeiro grau, né? O maior expoente do x é 1, que às vezes não aparecia. Quando era 1, normalmente nem aparece. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, para ser do segundo grau, o maior expoente que o x pode ter é 2. E tem que aparecer o 2, tá? O x ao quadrado aqui. O meu computador hoje tá meio travando, tá? Então, se acontecer qualquer coisinha aí, vocês vão desculpando, mas eu vou resolvendo. Beleza. Então, ela é desse formato aqui, né? Lembrando, né, eu posso escrever ou f de x ou y, né? Então, pode ser assim com f de x ou assim com y, ó. Tanto faz. O jeito que acharem melhor, certo? Então, ou pode ser com f de x ou pode ser com y. Beleza. Aí eu escrevi as duas formas aqui, ó. O x, né, é o que a gente chama, né, igual a gente falava na função do primeiro grau, é a nossa variável, tá? Variável dependente, independente nesse caso, o x. E a, b e c vão ser números. Então, o x vai aparecer sempre como x, só que o a, b e c vai ser números, tá? Lembrando, ó, o que acompanha o x ao quadrado é o a. Quem acompanha só o x é o b. E quem está sozinho é o c, tá bom? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Se eu tinha essa função aqui, ó, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 1. Quanto vale o a, o b e o c dessa função? Eu não sei se vocês aprenderam, né, a fórmula de Bhaskara, mas tinha lá o ABC, era a mesma sequência. Quem que é o a dessa função, pessoal? Olha lá, ó. O a é quem está acompanhando quem, ó? X ao quadrado. Olhando aqui nessa função, quem é que está acompanhando x ao quadrado? Quem é que está juntinho com o x ao quadrado? Bora, pessoal. É fácil. Qual é o número que está junto? O 3, exatamente, é o 3.
Quem está juntinho aqui com o x ao quadrado, ó, é o 3. Beleza. E o b? Olha lá pro b. O b, pessoal, é quem está junto só com o x, ó. Vou escrever aqui de azul. bx. Então, o b é quem está juntinho com o x. Quem é que está aí juntinho com o x nessa função que eu escrevi aqui? Considere o sinal, tá? Quem é que está junto com x? Ó, aqui é x ao quadrado. Então, 3 e 6? 6. ó, menos 6, tá? A gente sempre considera o sinal se for negativo. Então, menos 6, ó. Quem está junto com o x é o menos 6. E o c? O c, pessoal, é quem está sozinho, ó, sem nenhum x. Forever alone. Quem é aqui nessa função que está sozinho, sem nenhum x com ele? Nessa função aqui, ó. 1. Tá? Então, A, quem acompanha x ao quadrado. B, quem acompanha o x. E C, quem está sozinho. Tá? Outro exemplo. Vamos lá. Vou chamar de y agora. 5x ao quadrado mais 7x. Tá? Quem é o A e quem que é o B dessa função? E o C, né? É A, B, C. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Primeiro o A. Vamos lá. 5x. Só o 5, tá? A gente considera só o número. Tá? 5. Beleza. O B? 7. 7. E o C? X? Se não aparece, pessoal, se não aparece algum dos termos, né, é porque ele é 0, tá bom? Então, nesse caso, se fosse, por exemplo, aqui, não aparecesse o número junto com o x, mas apareceu o x ao quadrado, quer dizer que é 1, tá? Porque se fosse 0, ele sumia, porque 0 vezes alguma coisa é 0, morreria isso aqui e nem apareceria. Agora, o C aqui não tem nada indicando ele, nada. Então, se não apareceu nada, é porque ele é 0, tá bom? Então, nesse caso, C seria 0. Outro exemplo. Vou chamar agora de g de x. Qualquer jeito que vocês quiserem, tá? F, G, H, aqui não importa muito, não. Vamos supor que menos x ao quadrado mais 9. Vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? Primeiro, o A. Quem é o A? Menos 1? Menos 1, exatamente. Só tem um menos aqui junto com o x. Mas quando não aparece número é porque é 1, tá? Então, menos 1. E o B? B seria quem acompanha x. Tá aparecendo? Só o x, sem quadrado e... Então B é 0? B é 0, tá? Senão nem apareceu, então porque ele é 0. E o C? 9. 9. Aí o C é 9, tá bom? O A, pessoal, esse Azinho aqui, ó, ele nunca vai poder ser 0, tá? Porque se for 0, não vai aparecer o x ao quadrado. Aí vai ficar só assim, por exemplo, ó. 5x mais 1. Não apareceu o quadrado, então seria 0. Mas isso aqui não é função do segundo grau, é do primeiro, tá? Lembra, para ser do segundo grau tem que aparecer o x ao quadrado. Se o A é 0, não vai aparecer x ao quadrado. Então vai ficar assim e não é do segundo grau, é do primeiro, tá? O B e o C pode ser 0, mas o A não. Entendido isso daqui? Identificar A, B e C? Sim. Beleza, nós vamos continuando. Então, função do segundo grau, tem que aparecer o x ao quadrado, o maior expoente que tem que ter é o 2, identificamos A, B e C. Valor numérico de uma função quadrática, tá? O que seria o valor numérico? Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais, deixa eu escrever aqui que agora eu vou falar de valor numérico, porque depois eu vou mandar esse quadro para vocês.
numérico. Esse U aqui ficou parecendo um A. Numérico. Ok. Vamos supor que eu tenho essa função aqui. Exemplo. X quadrado mais 5x menos 6. Tá? O valor numérico de uma função é o quê? É eu substituir o x por algum número e depois resolver a conta que aparecer. Tá? Vamos supor o seguinte. Qual é o valor numérico? Para x igual a menos 3. Eu vou fazer o mesmo exemplo que está ali, tá bom? X igual a menos 3. Então, o que eu tenho que fazer? Todo lugar da função que aparece o x, ó, aqui, aqui e aqui, né? Toda hora eu faço um x de um jeito, né? Eu vou trocar pelo número menos 3, tá? E vou resolver a conta. Então, o valor numérico ele vai me dar um valor de x, eu vou trocar esse x na função e vou resolver essa conta, tá? Então, em todo lugar onde aparecer x, eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Começando aqui, ó, f de x, ou seja, f de menos 3. Tem um igual, né? Igual. Aí depois vem aqui, ó. X ao quadrado. Mas quanto mesmo que vale meu x? Menos 3. Menos 3, isso aí. Menos 3. Como é negativo, eu vou pôr entre parênteses, tá? Então, menos 3 ao quadrado. Aí, continuando aqui, a gente tem mais 5x. Então, mais 5x. Mas quanto menos que é o x? Menos 3. Menos 3. Quando aqui, por exemplo, 5x é porque é vezes, tá? 5 vezes x. Beleza. E depois, no finalzinho aqui, nós temos um menos 6. Não tem mais x, então só escreve menos 6. E vou resolver essa continha, tá? Então, eu troquei todo lugar que apareceu x pelo valor que ele me falou quanto x vale. No caso, menos 3, né? Então, vamos resolver aí. Quanto que é menos 3 ao quadrado, pessoal? Seria menos 3 vezes... não. Vamos lá. É diferente de menos 3 vezes 2. Menos 9. 9 positivo. Por quê, ó? É positivo? Ó, menos com menos, mais. Dá mais. Isso, e 3 vezes 3, 9. Todo número elevado ao quadrado, toda vez que o expoente for 2, quando o expoente for par, na verdade, o resultado sempre, em qualquer situação, vai ser positivo, tá? Então, todo número elevado a um expoente par, no caso 2 é par, vai ser sempre positivo, tá bom? Não importa o sinal. Então, vai dar aqui 9 positivo. Como é positivo, eu não vou pôr mais, não. Mas vocês podem pôr, fica a critério de vocês. Beleza. Agora, a gente tem aqui outra continha, ó. Mais com menos... Menos 5 vezes 3. 15. 15, exatamente. Então, menos 15. E o que sobrou aqui foi um menos 6. Agora, eu resolvo esse restante de conta, né? Quanto é 9 menos 15? Menos 6? Menos 6, exatamente. Menos 6, né? Você pode pensar, eu tenho R$9, só que a minha dívida é de 15. Se eu pago, eu ainda vou ficar devendo 6, tá? Então, menos 6. Então, ficou menos 6 com menos 6, ó. Esse menos 6 eu só repeti aqui, ó. E quanto é menos 6 com menos 6? 12? Menos é mais? Não, aí você vai fazer uma conta de mais, tá? Mas continua menos. Quando não tem nada de multiplicação envolvida, se fosse assim, ó, aí seria positivo o resultado. Seria mais 36, né?
Mas como a gente não tem uma multiplicação aqui, o que que a gente faz? A gente, normalmente, né, sinais iguais fica positivo. Só que sinais iguais eu vou fazer uma conta de mais, tá? Então fica 6 mais 6, que dá o 12. E o sinal mantém o mesmo, tá? É como se eu tivesse uma dívida de R$6, depois eu fiz outra dívida de R$6. Então, no total, estou devendo R$12. Entendido? Então, esse negócio de menos com menos ser mais, assim, é mais quando tem multiplicação ou divisão. Igual aqui, ó. Mais com menos foi menos. E fiz a multiplicação. Mas quando não tem nenhuma multiplicação envolvida, eu penso assim, pode pensar em dívida e ter dinheiro. Negativo é dívida, positivo eu tenho dinheiro. Tá bom? Então, o resultado dessa conta, né? Então, quando o meu x for menos 3, qual é o valor numérico da minha conta? Menos 12. Menos 12, né? Então, a gente até escreve isso daqui, ó. Portanto, quando x, ficou bem estranho esse x for igual a menos 3, o valor numérico é menos 12, tá? Se eu mudar meu x, o meu valor numérico muda. Se eu mudar a minha função, o valor numérico também muda, tá? Então, vai ter um valor diferente para cada número. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, tranquilo. Não. Então, às vezes, o valor numérico pode falar assim, quando x é igual a tanto. Ou, simplesmente, ele vai escrever assim, ó, f de menos 3, ou seja, é para trocar o x por menos 3. Se ele escrever f de 2, é para trocar o x pelo 2, tá? Então, pode aparecer qual o valor numérico da função quando x for igual a 2, ou simplesmente aparecer escrito assim, tá? Que é a mesma coisa. Você vai trocar o x pelo 2. Beleza. Até escrever aqui, ó. Então, f de menos 3 é igual a 12, tá? Então, quando eu troquei meu x por menos 3, a minha função deu 12. Menos 12, né? Menos 12. Beleza. Aqui ele fez outro exemplo, ó. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Vou fazer aqui. Outro exemplo. Na função f de x igual a x ao quadrado, quanto vai valer? Quanto vale f de 6? Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trocar meu x por quanto? Menos 3. Não, olha aqui, ó, nessa aqui de baixo. Tem que trocar meu x por quanto, ó? Aqui era x e ele colocou o quê? 6. Então, todo lugar que apareceu x, eu vou colocar o 6, né? Então, vai ficar assim, ó. F de 6 é igual a x ao quadrado. Só que quanto que é o x? Quanto que tá valendo o x aqui? 6. 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. E quanto que é 6 ao quadrado? 6... 36? Isso, 36. 6 vezes 6, 36. Então, ou seja, quando x for 6, a função é 36. Então, f de 6 é igual a 36. Certo, gente? Então, esse aí foi um outro exemplo. Então, pode aparecer daquela forma que eu falei de início,
assim, ó, fazendo a perguntinha assim, qual o valor numérico para x igual a menos 3? Ou simplesmente pode aparecer assim, quanto vale f de 6? Isso aqui também significa que é para trocar o x pelo 6. Tudo bem, então? Até aqui? Sim. Beleza, então. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tá. Essa parte aqui dos zeros da função, que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, não sei se vocês lembram muito disso, porque como ano passado foi pandemia, e foi ano passado que vocês deviam ter visto isso, eu vou deixar essa parte para a próxima aula, tá bom? Então, hoje a gente aprendeu a identificar o A, B e o C e calcular o valor numérico. Com isso, o que vocês já conseguem fazer das questões, né? Vocês conseguem fazer a número 1, vocês vão escrever um exemplo de uma função quadrática. Qualquer exemplo de uma função do segundo grau. E vai falar quanto que vale o A, o B e o C dessa função que você escolheu, tá? Você vai criar uma função do segundo grau e vai falar quanto vale o A, o B e o C. Na número 2, vocês vão falar quais são funções quadráticas. O que tem que acontecer para ser função quadrática? Tem que aparecer x ao quadrado, tá? Tem que aparecer x ao quadrado. E esse 2zinho, que é o expoente, ele tem que ser o maior expoente de todos, tá? Não pode aparecer, por exemplo, um x elevado a 3, ou um x elevado a 5. O maior expoente é o 2, tá? Então, vocês vão marcar aí qual dessas funções são quadráticas, tá bom? Ah, professora, e essa D aqui? Essa D, você vai fazer o chuveirinho aqui, ó. 3x vezes x e 3x vezes menos 1. E vai ver se vai ser uma função quadrática ou não, tá? Na 3, deixa eu escrever assim, ó. Tem que aparecer x ao quadrado. Na 3, é para falar o A, o B e o C. Essas que tem parênteses, vocês vão multiplicar. Deixa eu fazer uma aqui para vocês. Eu vou fazer essa letra D aqui, tá? Fazer a multiplicação para vocês entenderem. X vezes x dá x ao quadrado, tá? X vezes x deu x ao quadrado. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Agora eu terminei de multiplicar esse x. Vou multiplicar agora esse 2. 2 vezes x dá 2x positivo. 2x. E 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, tá? O que é igual aqui, ó, é esses dois. Menos 3x com mais 2x. Como assim igual, professora? É tudo só x. Não tem x ao quadrado ou sem nada. Tem só x neles. Então, eu posso juntar. Vai ficar o quê? Né? Eu vou ficar com o resultado seguinte. Vou usar isso aqui. X ao quadrado, que é o que tem aqui. Esses dois juntos vão ficar menos x, tá? Porque menos 3 com mais 2 fica menos 1. Então, menos 1x, ou simplesmente x. Menos 6, tá? Aí agora você fala qual o valor de A, qual o valor de B e qual o valor de C dessa função, tá? Então, nessas daí que tem parênteses, você tem que fazer essa distributiva, que a gente chamava de chuveirinho, lá no 7º, 8º ano, tá bom? Então, vocês vão fazendo isso e depois falo o ABC. E a 4, vocês conseguem fazer até a letra D de dado, tá? A 4, o que vocês vão fazer? Ó, troca o x por 1, troca o x por 2, troca o x por 0, troca o x por menos 2. Em qual função? Nessa aqui, tá? Então, vocês conseguem, com o que eu expliquei hoje, fazer até a 4, letra D, tá? A letra E eu explico na próxima aula também.
Certo, pessoal? Sim? Sim. Alguma dúvida? Não. Beleza, então. Então eu vou tirar um print disso daqui, colocar lá no grupo para vocês, tá? Eu vou tirar o print primeiro dessa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes fica pequenininho, mas dá para dar zoom. Deixa eu já colocar lá no grupo para eu poder fechar aqui tranquilo. Oh, meu Deus, eu mandei foi pra Tânia. Primeiro B de bola. Cadê a turma de vocês, Jesus?